E o Bahia entrou na briga com o Cruzeiro para contratar Gabriel Peck. Oferta, segundo a ESPN, de 14 milhões de euros ou 82 milhões e meio de reais para o Los Angeles Galaxy. Confesso que me impressionei com os números, até porque a primeira proposta do Cruzeiro havia sido de 8 milhões de dólares e a resposta do Galaxy foi de que o negócio poderia ser fechado a partir dos 12 milhões de dólares. Então não teria muita lógica de o Bahia aparecer com uma cifra superior àquela que o Galaxy havia exigido para o Cruzeiro. Raposa tentava fechar um acordo por algo na casa dos 10 milhões de dólares. Pouco mais de 52, 53 milhões de reais, depende muito da cotação do dólar. E aí aparece o Bahia com 82 milhões de reais, é possível, natural, que essa transferência, se fechada, também inclua bônus. Gabriel Peck, jogador revelado na base do Vasco, com ótimos números com a camisa do time americano. Temporada atual de 20 jogos, 11 gols e 4 assistências, titular absoluto no Galaxy. O Peck, que inclusive fez 4 gols e uma assistência nos últimos 4 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Salário nos Estados Unidos de 2 milhões e meio de dólares por ano, algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Qualquer novidade sobre o tema e eu volto para contar para vocês, beleza? Amanhã, treinando na Toca da Raposa, para essa semana que vai ter no sábado o amistoso com o Defensor, nessa partida que vai ser às 4 horas da tarde, no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Nós estamos anunciando em todos os programas da casa, né? Vamos ter a transmissão também com imagem, além do tradicional radinho. A Itatiaia também lado a lado do Cruzeirão mais lindo do mundo, como eu gosto de falar. E aí, ô Rubinho, o Cruzeiro vai definindo algumas questões de elenco que são importantes. Por exemplo, jogadores deixando o clube. O Wallace foi o último, né? O Wallace ontem, ele foi anunciado no Vitória. O Wallace, a informação que tínhamos, chegaram algumas coisas que não tinham interesse, algumas coisas que o Cruzeiro também achava que pra visibilidade não era legal. O Wallace também deu uma olhada no que estava aparecendo, Vitória. Pra ele foi alguma coisa interessante, porque ele já estava em Salvador, né, de férias, nem precisou voltar para Belo Horizonte, o Cruzeiro já tinha liberado. Ele esperou a reapresentação do Vitória. Vitória voltou aos trabalhos na sexta-feira, fez exame na sexta-feira, tudo certo, com o Wallace ontem anunciado como jogador do time baiano, cessão do Cruzeiro, né, de empréstimo até o fim do ano, não foi com passe fixado. E aí, quando chegar no final da temporada, o Cruzeiro decide, né, se vai vender, se o Vitória vai querer ficar com ele, porque aí ele não foi com passe fixado, mas e se o Vitória quiser, né, contratar o jogador em definitivo, pagando uma grana ao Cruzeiro? Ou será que ele vai ser incorporado novamente ao elenco? Enfim, são muitas situações que podem acontecer, mas o Cruzeiro queria resolver essa situação porque já vinha se arrastando, né? Você fazia ali aquela cobertura até nas minhas férias ali, quando tava dando uma descansada, o Rubinho, e o jogador tinha sido afastado, né? O Wallace tinha sido afastado por uma questão de disciplina. E o Cruzeiro achou pertinente emprestar o atleta para o Bahia. E aí, ó, o Wallace deixando o Cruzeiro pro Bahia, o Japa, emprestado ao Mirassol, o Bruno Alves foi emprestado ao Norwich, o Janderson foi em definitivo pro Moreirense. Tem algumas mexidas nesse elenco do Cruzeiro, e o Lautaro Dias é um jogador que tem um caminho bem pavimentado para reforçar o Racing, para chegar ao time argentino. O Lautaro Dias foi um pedido do Vojvoda, que foi técnico do Lautaro no Santos. Então essas movimentações estão acontecendo. E uma outra, óbvio, né? É uma negociação, é uma venda, que é a do Kaique, que tá para ser anunciada entre as partes. O Kaique já tá na Itália, vivenciando já o ambiente do Como. E em agosto, o Cauã Prats tem a ida pro Borussia Dortmund, mas é outra venda que já foi resolvida. Essa um pouquinho antes, mas são as movimentações, pelo menos, de saída do Cruzeirão, Rubinho. Olha só, Pansieri e Vini, vamos começar falando aí sobre o Wallace, sinal eletrônico da Itatiaia marcando 6 horas com 30 minutos. O Wallace, Vini, é um cara que, desde quando o Cruzeiro contratou na Udinese, né, esperava aquele Wallace. Hoje ele tá com 31 anos, o Cruzeiro contratou ele, tinha 29 anos. O Cruzeiro pagou cerca de 40 milhões de reais na sua contratação e talvez não seria uma aposta, até por tudo que não só o Wallace apresentou no Grêmio, um atleta que foi aí para a seleção olímpica, mas por tudo que ele vinha produzindo também na Udinese da Itália. Ele não chegou aqui para recuperar o seu futebol, ele chegou aqui na Toca já tendo uma regularidade no time italiano. E a coisa não aconteceu. Muito se falou sobre o extracampo, né? Muito antes daquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil no Equador pela Copa Libertadores, ele foi definitivamente, né, cortado dos planos do técnico Arthur Jorge, por questão aí de indisciplina. Teria mandado, mesmo que em tom de brincadeira, uma mensagem no grupo fazendo críticas ao goleiro Matheus Cunha, que depois foi pro banco, teve Otávio assumindo a condição titular, vários memes também com relação a isso na rede social. A informação que a gente tem que o Wallace no dia a dia é um cara muito legal do trato,
mas acabou pecando não só extracampo, mas fora de campo, né, Vini? Porque não emplacou ao todo 51 jogos com a camisa do Cruzeiro. É um cara que chegou para comandar o meio campo. Muito se falava a respeito de uma possível briga pela titularidade entre o Wallace e entre o Lucas Romero. O Romero não deu brecha nem para discussão. E agora o melhor caminho, acredito, tenha sido tomado pelo Wallace, que vai para sua casa, fica próximo da família. O Vitória é um clube que ele não vai ter toda a pressão que teria no Cruzeiro, né, para disputar em alto nível. Vai conseguir ser um destaque no time do Vitória e quem sabe no final da temporada o Cruzeiro achando um outro caminho pro volante, pelo menos para diminuir o prejuízo financeiro depois do investimento no atleta. Rubinho, se a gente voltar a exatamente 2 anos, que foi quando o Cruzeiro trouxe o Wallace, foi numa janela do meio do ano de 2024, o torcedor do Cruzeiro estava comemorando a contratação do Wallace e nós estávamos elogiando esse movimento do Cruzeiro. Porque qualquer time brasileiro gostaria de ter o Wallace naquele momento. Ele não estava voltando pro futebol brasileiro em baixa, estava bem na Udinese, fez uma trajetória muito legal também no Grêmio, clube que ele foi revelado. E ele chegaria, a expectativa era de que ele fosse titular do Cruzeiro e fizesse uma linda história também com a camisa do Cruzeiro. Mas não aconteceu. E aí é do futebol, né? Porque futebol, você não tem como ter a garantia do sucesso com nenhum jogador. É um dos grandes mistérios do futebol. Você pode trazer um cara que tecnicamente é muito bom, pode se cercar de tudo e no fim das contas dá errado. É o que aconteceu com o Wallace. E aí o Cruzeiro não tem culpa disso. Eu não vou ser incoerente aqui de chegar e falar que a diretoria do Cruzeiro errou ao trazer o Wallace lá em 2024. Não, na época eu achei que era uma boa. E acontece. O que seria ruim era o Cruzeiro manter o Wallace no elenco, sem utilizá-lo. Um jogador que é caro, não tem um salário baixo, e aí seria ruim pra todo mundo. Ruim pro Wallace, que não tá jogando, ruim pro Cruzeiro, que tem que ficar pagando o salário de um cara que não tá sendo aproveitado, ruim pro elenco, que tem um companheiro que sabe que tá numa situação que tá praticamente afastado. Eu acho que o empréstimo é bom. No fim das contas, o empréstimo é bom porque pode valorizar o Wallace e depois pode o Cruzeiro tentar, se não for recuperar a grana toda, mas conseguir algum valor em cima dele, pode ser bom pro Wallace pra recuperar o futebol dele, porque futebol ele tem, ninguém desaprende a jogar bola, e pode ser muito bom pro Vitória, que conta com um ótimo jogador que nesse momento está em baixa, mas por que não recuperar o seu futebol? Ô, Rubinho, só um detalhe, é porque é interessante a gente lembrar que alguns jogadores do Cruzeiro, eles pediram a volta do Wallace. Eu conversava com algumas pessoas que falavam assim, olha, eu acho que pela qualidade que ele tem, o Rubinho falou que ele é bom de grupo, e ele é. Ele fez um pedido de desculpa ao Matheus e a turma queria que ele voltasse, né, aos treinos pelo menos, porque ele estava treinando de forma separada. Então, enquanto o Cruzeiro treinava de manhã, ele treinava à tarde. Aí, se o Cruzeiro treinasse à tarde, ele treinava de manhã. E isso teve esse pedido. Incomoda, né? No mínimo é incômodo não só pro Wallace, mas pra própria turma, né? Exatamente, porque muitas vezes, às vezes as pessoas acham que o jogador de futebol é um robozão, né? Não é. Os caras têm, eles têm trato dia a dia, né? Tem rotina um com o outro, né? Tem assunto, tem amizade, né? Tem amizade. E aí, que cara você chega no vestiário e aí, Wallace, o que vai rolar com sua vida, né? Exatamente. Então aí o Cruzeiro teve uma posição, e aí uma posição do Cruzeiro. É uma posição do Cruzeiro de não ter aceitado, né, voltar com ele pro elenco. Foi uma decisão da diretoria, enfim, do Cruzeiro. E por isso, né, vocês deram elementos desse empréstimo para que ele pudesse jogar. Porque não adianta deixar o Wallace sem jogar. E aí eu falei dessa lista de empréstimo. Por exemplo, o Japa não teve nada de disciplina, mas não estava jogando. Então, o Cruzeiro também não pode ter esses atletas escondidos. O Japa sofreu com a lesão, né, na última temporada. O Tite tentou ali arrumar um espaço para ele. Parece que a condição física, pelo que pensa o Arthur Jorge, pode ter prejudicado aí uma volta do Japa. E entra Pansieri e amigos da Grande Resenha numa outra preocupação da diretoria que já tinha, né, essa dor de cabeça, poderíamos dizer assim, de ter apenas o Lucas Romero como o primeiro homem de meio. Agora não tem o Wallace, mesmo que ele não estava sendo aproveitado. Aí já não tem o Japa. Para a função, fica, né, de forma imediata, necessidade de uma contratação. O Cruzeiro tem aí o Matheus Henrique, que vem fazendo, não é a dele, mas faz ali o primeiro homem do meio campo. Além do Romero, claro. Tem o Lucas Silva, tem o Gerson, né, que tá ali também, o próprio Christian. É muito pouco para um Cruzeiro que tem Campeonato Brasileiro, que tem Copa Libertadores, que tem Copa do Brasil para manter o nível. O Lucas Romero uma hora vai arriar, então ele precisa de ter um substituto. Ele vai arriar ou ele vai estar suspenso, como vai acontecer no primeiro duelo contra o Flamengo pela Copa Libertadores. O Romero tá fora, né? Tá suspenso desse confronto. Então, o Cruzeiro tem mapeado a necessidade desse primeiro volante. Eu tô trabalhando no nome, né, Rubinho? E às vezes você faz as minhas folgas também, a gente troca muita ideia, né? O Vini também tá aqui, faz a mesa do Cruzeiro, a gente tá em todos os programas. Esse nome, o Cruzeiro, ele não vai anunciar publicamente que tá atrás dele, isso não existe. Isso é muito da forma de trabalhar das diretorias, do Cruzeiro não é diferente. Um nome que sabemos que agrada, que tem um perfil, que poderia jogar além de volante, poderia jogar de zagueiro ali numa linha de 3. Tem a experiência de Copa Libertadores da América também, é o Sousa, né? O Sousa do Racing. Vamos ver, né? Se no desenrolar aí do mês de julho essa negociação possa destravar. O técnico Arthur Jorge,
e a comissão técnica do Cruzeiro mapearam isso com a diretoria, a necessidade desse primeiro volante, né? Um jogador que possa ter ali essa possibilidade de atuar quando o Romero não atuar, ou quando o Romero estiver desgastado, ou quando o Romero estiver fora aí por suspensão, como vai acontecer agora. Teve um rodízio muito grande, o Binho e Vini, de primeiros volantes que não eram primeiros, né? Matheus Henrique, Lucas Silva, e é a carência. O nosso Simões adora um volante, né? A gente sempre fala que o Simões pudesse, ele abriu uma fábrica de volante. Então tá aí. É uma necessidade que o Cruzeiro tem também no elenco e sabe que é preciso contratar, é preciso comprar. E o Cruzeiro vem se preocupando com essa boa relação que vem sendo construída de forma sólida, né, com os clubes aí da América do Sul. A gente vê no próprio Racing, né? Trouxe o Rojas, pode trazer o Sousa. O Racing tá de olho num cara que o torcedor do Cruzeiro não quer ver de novo, que é o Lautaro Dias, atleta de 28 anos, está emprestado ao Santos até o final de julho. E o Racing demonstrou interesse aí na contratação do Lautaro, que não vai voltar a fazer parte dos planos do Cruzeiro. Pode ser, quem sabe, uma moeda de troca. E você, Emerson Pansieri, não só, né, o volante. O Cruzeiro vai blindando outros atletas também que vão recebendo muitas propostas, jogadores que estão valorizados. A gente cita não só o Kaique, né, que está sendo aí para ser oficializado no Como, tem o Jonathan Jesus, que recebe várias ofertas para deixar o clube pela idade, pelo potencial. E o Cruzeiro vai mapeando e parece que não tem muita pressa, né, Pansieri? A janela é aberta no dia 20 de julho e até lá a poeira pode abaixar, porque a gente cita aqui, por exemplo, o Gabriel Peck, você traz a informação na Itatiaia e já entra uma outra equipe numa disputa que o Cruzeiro não vai colocar o pé nessa disputa, né, Pansieri? Exatamente. Bem, a gente aqui na Itatiaia não tem problema nenhum em citar o veículo quando ele dá essa informação de forma antecipada. E a ESPN trouxe uma informação e o Bahia está a fim de contratar o Gabriel Peck por 14 milhões de euros, né? A informação que eu tinha é que o Gabriel Peck e o Los Angeles Galaxy, na verdade, tinha pedido ao Cruzeiro 14 milhões de dólares. Essa é a informação que eu tinha sobre esse valor. Também tinha a informação que o Cruzeiro não contrataria. Por esse valor, esquece, o Cruzeiro achou muito caro. O valor que ele foi vendido, por exemplo, do Vasco para o Los Angeles foi 10 em 2024. O Los Angeles não ia, depois de pagar 10, né, pra contratar o Gabriel Peck. Desfazer do atleta pelo mesmo valor não tem muito sentido, principalmente porque ele tá bem lá, né? Exatamente, números impressionantes, né? De gols, assistências. Então, o Cruzeiro não topava pagar 14 milhões de dólares. Agora, o que está surgindo é o Bahia pagando 14 de euros. O Cruzeiro já tinha achado a pedida alta de 10, né? Se fosse negociar por 10, agora imagina por 14, né? Então, esse valor pude apurar durante a semana que era realmente 14 milhões de dólares e por esse valor era uma chance bem pequena se não tivesse ali uma adequação do Gabriel Peck chegar. Essa é a realidade. O Cruzeiro tem outros nomes mapeados para a posição. Na semana passada demos uma lista aqui de atletas que o Cruzeiro já tinha mapeado. Carrizo, do Ajax, o próprio Fábio Vieira, que pertence ao Arsenal e estava emprestado ao Hamburgo. O Brian Rodrigues não é muito um pontinho ali, mas pode fazer essa função. Ele ocupa mais de uma função no campo também, se necessário. Tinha sido oferecido ao Cruzeiro do América do México e o Cruzeiro ficou de pensar, mas não tinha avançado muito nessa história. Certo é que nomes tem, mas o Cruzeiro também quer alguma coisa, o Rubinho, que possa ser adequado à parte financeira. Por quê? Porque o Cruzeiro fez um investimento de 3,5 milhões de euros agora na contratação do Sinisterra. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.